Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Na coluna Painel de hoje, o professor Marco Aurélio Freire analisa os dados do Censo 2022 sobre religião. Foram divulgados ontem pelo IBGE. E ainda fala sobre a fusão partidária do PSDB com o Podemos. Bom dia, professor. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Ontem, o IBGE divulgou dados importantes a respeito do censo de 2022 sobre a religiosidade do brasileiro. Segundo o órgão, o número de católicos nos últimos 12 anos caiu de 65% da população para pouco mais de 56%. Essa é uma queda significativa e também histórica. Por quê? Porque nos anos 60, só para a gente ter uma comparação, mais de 90% da população se declarava católica. Então hoje, pouco mais da metade da população brasileira se declara assim. E essa distribuição das pessoas também é desigual. Em relação às regiões, para a gente ter um exemplo, a região que se considera mais católica no Brasil é exatamente a região Nordeste, com 63,9% da população se considerando católica, enquanto que a região menos católica é a região Norte, onde pouco mais de 50,5% da população se considera assim. Além disso, outras religiões também foram avaliadas pelo IBGE. E, nesse caso, a religião que mais cresceu aqui no país foi a religião evangélica. Os evangélicos, em 2010, eram 21,7% da população, hoje são 26,9% da população. E, de novo, quando a gente olha para as regiões, também tem um cenário diferente. Proporcionalmente no Brasil, a região do país com o maior número de evangélicos é a região norte, 36,8%. E a região com menor número de evangélicos é aqui, a região nordeste, com 22,5%. Ou seja, o Brasil tem uma distribuição também desigual do número de religiosos dessas religiões. Agora, além disso, o IBGE disse também que, por exemplo, a religião espírita também caiu, perdeu o número de adeptos. Eles eram 2,1% da população em 2010 e hoje o número de espíritas chega a 1,8% da população. Para quem é da religião da Umbanda ou Candomblé, 0,3% da população em 2010 e agora 1% da população. E também aqueles que se consideram sem religião nenhuma. Eles eram 7,9% da população lá em 2010 e agora em 2022, 9,3% de todos os brasileiros. Ou seja, o perfil do brasileiro tem mudado em relação à religião e isso terá um impacto, sem dúvida nenhuma, no voto dos brasileiros, na visão de mundo, o que a gente chama de cosmovisão, e como cada brasileiro encara os valores morais, os costumes em geral, né, no seu entorno. Tudo isso vai ser importante para a gente pensar as eleições do ano que vem, com muitas candidaturas ligadas a essas religiões, enfim, essas visões de mundo, mas também políticas públicas em como essa eleição vai ser feita e, se ganharem, o que vão fazer nos parlamentos e também no executivo. Então, é interessante esse perfil mudando, e isso também vai impactar, né, a questão política nacional, sem dúvida nenhuma. Então, a conferir como vão se dar as eleições do ano que vem com esse novo retrato do Brasil. Bem, já que a gente está falando de eleição, vamos falar de partidos. Vamos falar do PSDB. PSDB que outrora foi um dos maiores partidos do país, principalmente quando ele tinha a presidência da República com Fernando Henrique Cardoso. O PSDB está fazendo uma fusão para não sumir. É isso mesmo, o PSDB ele aprovou a fusão com o Podemos justamente para não cair na cláusula de barreira, que é aquela cláusula de desempenho que diz que se os partidos tiverem, por exemplo, menos de 13 deputados espalhados por 9 estados, eles não vão continuar com fundo partidário, perde horário de televisão, enfim, a situação fica muito difícil para o partido. Então o PSDB hoje tem 13 deputados e, para não, né, sofrer isso, ele já está fazendo essa fusão com o Podemos. Inclusive, eles aprovaram a fusão com 201 votos favoráveis contra 2 contrários. Além disso, o número de senadores desse novo partido
são 7 senadores e 28 deputados quando eles somam aí os dois partidos juntos. Inclusive o nome também, o nome do partido eles não criaram o nome ainda, então o nome é PSDB mais Podemos. Por falta de nome melhor, eles deixaram o nome das duas siglas juntos. Um detalhe importante, quem vai mandar no partido, né? O partido vai ter um rodízio na presidência, um rodízio de seis meses, né? Gente do PSDB governando o partido por 6 meses, depois alguém que era originalmente do Podemos. Esse arranjo todo, como eu disse, é para salvar o PSDB e também o Podemos, né, da perda, né, de representatividade e, consequentemente, caírem no ostracismo. Mas vamos aguardar como essa situação vai evoluir, porque o partido está aprovando essa fusão, e o que vai ser do novo partido, como é que ele vai se organizar, vai ser como será o novo estatuto, enfim, o que o PSDB e o Podemos juntos vão apresentar aí para a população brasileira nas próximas eleições. Mas aí, a conferir, eu volto segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser.